Vamos ler A Minha Primeira Sofia, texto de Fernando Pinto do Amaral, ilustrações Fernanda Fragateiro. Há muitos e muitos anos, em 1826, nasceu numa ilha da Dinamarca um menino a quem puseram o nome de Ian Henrik Andersen. A Dinamarca é um país do norte da Europa com invernos escuros e frios e florestas de pinheiros e bétulas. Ian era um rapaz forte e corajoso que sonhava ser capitão de um navio e viajar para longe. Queria conhecer lugares mais quentes onde o sol brilhasse e um dia decidiu partir. Alistou-se num barco, navegou para o sul e acabou por chegar ao porto. Ian gostou da cidade, com as suas velhas casas de granito e o rio Douro que corre, esverdeado, entre margens altas e escarpadas. Dedicou-se ao comércio, casou com uma jovem portuguesa e enriqueceu. Ian era um homem bom e respeitado por toda a gente, mas ficou sempre com saudades da Dinamarca. Com o tempo, a família Andersen foi crescendo. Primeiro vieram os filhos, depois os netos, e um deles, que também se chamava João Henrique, casou com Maria Amélia de Melo Breiner em 1918. Um ano mais tarde, nasceu no Porto, no dia 6 de novembro, Sofia de Melo Breiner Andersen. Como é um nome grande e difícil de pronunciar, ficou conhecida só por Sofia, uma palavra que naquele tempo se escrevia com PH, porque tem origem grega. Em grego, Sofia quer dizer sabedoria, e muita gente diz esse nome sempre... E muita gente diz que esse nome sempre foi perfeito para alguém como ela. Sofia pertencia a uma família nobre, mas sabia que a verdadeira nobreza não está no sangue nem nos nomes, mas sim no coração puro e nas boas ações que praticamos para dar mais alegria ao mundo e felicidade às pessoas. Cresceu no Porto, numa grande casa, no meio de uma enorme quinta onde havia muitas árvores diferentes, pomares e jardins com belas roseiras e camélias que floriam em novembro. Sofia gostava de brincar nesses jardins, distraída com os animais e as plantas, e desde pequena aprendeu a amar a natureza. A quinta ficava num lugar chamado Campo Alegre e hoje transformou-se no Jardim Botânico do Porto, que podemos visitar quando queremos ficar rodeados de plantas e fugir à agitação da cidade. A mãe de Sofia passava muito tempo a ler e a filha adorava ouvir os poemas e histórias que ela e as criadas lhe contavam. Ao princípio, quando ainda mal sabia ler, Sofia julgava que os poemas não eram escritos por ninguém, que existiam em si mesmos, por si mesmos. E já nessa altura queria escrever, mesmo sem conhecer as letras. Quando comecei a escrever, não sabia escrever. Eu tinha uma pena enorme. Eu pedi à minha mãe papel e caneta. Escrevia uns desenhos de umas letras inventadas por mim. Era uma criança muito curiosa e atenta a tudo o que a rodeava, mas parecia sempre sonhadora, deixando a sua imaginação voar ao sabor de 1000 personagens e aventuras. Na minha infância, gostava de ler histórias diferentes, desde a Nau Catrineta até o Gato das Botas. Também me maravilhavam os contos tirados das 1001 Noites, Aladino e a Lâmpada Maravilhosa, ou Ali Babá e os 40 Ladrões. Durante as férias do verão, que antigamente duravam mais de 3 meses, Sofia ia com toda a família para a Granja, uma praia que fica perto do Porto e onde há casas muito bonitas construídas há mais de 100 anos. Mais tarde, numa carta a Miguel Torga, ela escreveu: "A Granja é o sítio do mundo de que mais gosto." Foi nesse tempo que a mãe lhe contou a história de uma menina muito pequenina que vivia nos rochedos da praia. Uma história à qual Sofia chamou A Menina do Mar. Nesse livro, ela fala-nos da amizade entre um rapaz e a menina do mar,
que dançava no seu palácio submarino. Ele deixa-se fascinar pela beleza do mar. Há florestas de algas, jardins de anémonas, prados de conchas. Há cavalos marinhos suspensos na água com o ar espantado, como pontos de interrogação. Há flores que parecem animais e animais que parecem flores. Enquanto ela o escuta com atenção e assim aprende a admirar a variedade das coisas terrestres. Agora já sei o que é terra. Agora já sei o que é o sabor da primavera, do verão e do outono. Já sei o que é o sabor dos frutos. Já sei o que é a frescura das árvores. Já sei como é o calor de uma montanha ao sol. Leva-me a ver a terra. Eu quero ir ver a terra. Há tantas coisas que eu não sei. Essa viagem, todavia, não chega a realizar-se, porque a grande raia castiga a menina ao aperceber-se dos seus planos e ordena que os polvos a levem para muito longe, vencendo a resistência do rapaz. Passa o tempo e cresce a saudade, mas no inverno seguinte, uma gaivota vem ter com o rapaz e traz-lhe um frasco com um suco de plantas mágicas enviado pela menina do mar. Depois de o beber, ele nada durante 60 dias e 60 noites, com um golfinho, até chegar a uma praia longínqua, onde reencontra a menina do mar. Com a alegria dessa união, a menina volta a dançar e o rapaz resolve ficar com ela para sempre no fundo do mar. Agora, a tua terra é o mar, disse a menina do mar. Assim aprenderam os dois o que significa a saudade, que é a tristeza que fica em nós quando as coisas de que gostamos se vão embora. Ao longo da sua vida, Sofia teria sempre saudades da granja e da sua menina do mar. Mas cresceu e tornou-se uma adolescente bonita e elegante, que também adorava dançar nos bailes que nessa época se faziam. Estudou no Colégio do Sagrado Coração de Maria, no Porto, e depois veio para a Faculdade de Letras de Lisboa, onde começou o curso de Clássicas, mas não chegou a terminá-lo, porque assentavam numa cadeira ao pé da janela e estava sempre constipada. Chamam-se Clássicas às línguas que se falavam há mais de 2000 anos na Grécia, o grego antigo, e em Roma, o latim. E Sofia tinha uma grande paixão pela Grécia. Como acontece com muitos escritores, Sofia sempre teve necessidade de escrever, como se precisasse disso para se sentir viva. E aos 25 anos publicou o seu primeiro livro de poemas com um título muito simples, Poesia. 2 anos mais tarde, em 1946, casou com Francisco de Sousa Tavares, um brilhante advogado, de quem teve 5 filhos, a Maria, o Miguel, a Isabel, a Sofia e o Xavier. Viviam em Lisboa, numa casa do bairro da Graça. E foi quando os filhos eram pequenos que Sofia decidiu inventar histórias para lhes contar. Comecei a escrever histórias para crianças quando os meus filhos tiveram sarampo. Era no inverno. E o médico tinha dito que eles deviam ficar na cama bem cobertos, bem agasalhados. Para isso era preciso entretê-los o dia inteiro. Primeiro, contei todas as histórias que sabia. Depois, mandei comprar alguns livros que tentei ler em voz alta. Mas não suportei a pieguice da linguagem. Atirei os livros fora e resolvi inventar. Procurei a memória daquilo que tinha fascinado a minha própria infância. Aliás, nas minhas histórias para crianças, quase tudo é escrito a partir dos lugares da minha infância. Sofia escreveu muitos livros destinados às crianças, como A Menina do Mar, A Fada Oriana, A Noite de Natal, O Cavaleiro de Dinamarca, O Rapaz de Bronze ou A Floresta. São histórias maravilhosas, cheias de magia, e há quem diga que, no fundo, no mais fundo de si mesma, ela nunca deixou de ser criança. Era uma pessoa distraída que às vezes não parecia viver neste mundo, e os filhos contam que em certos momentos a mãe se esquecia deles enquanto falava e lia poemas em voz alta entusiasmada. Também tinha medo de fantasmas, e uma vez na rua do Porto, quando um ladrão lhe quis roubar a mala, Sofia virou-se para ele e disse-lhe: "Pegou-me um susto! Julguei que fosse um fantasma." O homem fugiu sobressaltado. Sofia continuou sempre a escrever histórias para crianças, mas também poemas e contos para adultos. Para ela, o mais importante era que as pessoas, tanto as crianças como as mais crescidas, soubessem ser justas e distinguissem
o bem do mal. Por isso, em tudo o que fazia, procurava sempre combater a injustiça e a maldade de que alguns seres humanos, infelizmente, são capazes. Uma das histórias em que isso acontece é a fada Oriana. Oriana é uma fada boa e muito bonita, que promete à rainha das fadas proteger todas as criaturas da floresta. Oriana, disse a rainha das fadas, entrego-te esta floresta. Todos os homens, animais e plantas que aqui vivem, de hoje em diante ficam à tua guarda. Tu és a fada desta floresta. Promete-me que nunca a hás de abandonar. Oriana disse, prometo. Entre os habitantes da floresta havia uma velha, muito velha, um poeta e as famílias pobres de um lenhador e de um moleiro. Durante muito tempo, Oriana ajudava-os a todos, tentando melhorar as suas vidas, até ao dia em que, depois de salvar um peixe muito pequenino, mas com um ar muito importante, ela começou a contemplar-se na água do rio e a deixar-se convencer pelos elogios desse peixe. Nada no mundo é tão bonito como tu. Tu és muito mais bonita do que o teu reflexo. Tens os olhos mais brilhantes, o cabelo mais dourado, a boca mais vermelha. Assim vão passando a primavera, o verão, o outono, com a fada Oriana esquecendo-se de auxiliar quem precisa dela e passando o tempo a admirar a imagem da sua beleza nas margens do rio. Depois, a rainha das fadas retira-lhe as asas e a varinha de condão, fazendo-a perder todos os seus poderes e avisando-a. Só tornarás a ter asas quando te esqueceres de ti a pensar nos outros. Mais tarde, Oriana arrepende-se e tenta remediar os males que a sua vaidade causou aos habitantes da floresta. Visita a casa do moleiro, a cabana do lenhador e a torre do poeta, mas em vão. Todos tinham partido para a cidade, deixando a floresta ao abandono e cada vez mais triste. Angustiada, Oriana continua, apesar de tudo, a procurar ser boa e recusa um convite da rainha das fadas más para se converter à maldade em troca de umas novas asas. Antes quer ser boa, disse Oriana. Quer ser boa, mesmo que por isso não possa ter asas. Que pena que eu tenho de ti, Oriana, disse rindo a fada má. Tu fazes tudo de pernas para o ar. Primeiro perdeste as tuas asas por causa dos elogios de um peixe. E agora eu trago-te 2 asas iguais às das borboletas e tu não as queres. Tenho dó de ti, Oriana. És tonta e pateta e não sabes escolher. Por fim, o momento decisivo acontece quando Oriana, já desanimada, encontra a velha, cada vez mais surda e quase cega, a caminhar junto de um abismo, aproximando-se dele até resvalar e cair. Todavia, no instante da queda, Oriana decide saltar de repente para salvar a pobre velha, esquecendo-se de que já não tem asas. Enquanto caem ambas pelo precipício, surge a rainha das fadas que interrompe a queda e lhe diz: Oriana, cumpriste hoje a tua promessa. Para salvar a velha, esquecendo de ti, saltaste no abismo. E o teu dó pela tua amiga foi tão grande que nem te lembraste de ter medo. Por isso, eu ordeno que de novo nasçam 2 asas nos teus ombros. A lição aprendida pela fada Oriana é muito importante, porque nos ensina a não sermos egoístas. Só quando nos esquecemos de nós e da nossa vaidade, podemos ser realmente felizes e espalhar à nossa volta essa felicidade. Sofia sempre gostou muito de jardins e de bosques, que para ela correspondiam a espaços mágicos. O seu amor pelas flores era tão forte que a certas alturas chegava a comer rosas. Eu ia para o jardim da minha avó colher rosas. Trazia imensas rosas para casa, havia sempre uma grande jarra cheia delas em frente da janela no meu quarto. E depois eu desfolhava e comia as rosas, mastigava-as. A história do rapaz de bronze passa-se num belo jardim, onde as protagonistas são as próprias flores, que falam umas com as outras. E no livro A Floresta acompanhamos uma menina de 11 anos, Isabel, que um dia encontra um anão muito pequeno, tornando-se grandes amigos. É graças a ele que Isabel fica a conhecer os segredos mais ocultos da floresta. Quando o anão lhe revela a existência de um valioso tesouro, tentam oferecê-lo a Cláudio, um jovem professor de música que recusa aquela dádiva. Isso não,
ficaria preso ao dinheiro, cheio de dúvidas e de problemas. Teria de fazer muitas contas, seria uma grande complicação. O dinheiro é um veneno se se toma em grandes doses. Tenho medo que o teu ouro envenene a minha vida. Mais tarde, depois de entregarem o tesouro a um velho alquimista, o anão parte para as longínquas florestas do norte, deixando Isabel um pouco triste e cheia de saudades. Então, o jovem músico aconselha-a a escrever. Ai, suspirou Isabel, vou ter tantas saudades de ti, meu querido anão. Como é que eu me hei de consolar da tua partida? Quando fores crescida, disse o professor de música, escreve esta história. As coisas que passam ficam para sempre numa história escrita. Sofia sempre soube que o professor Cláudio tinha razão. Por isso, nos deixou histórias tão encantadoras e belos poemas que guardamos na memória. Mas o seu reino não era apenas o da fantasia. Era uma mulher interessada pelo mundo que a rodeava e gostava muito de viajar. De todos os países, o que mais lhe agradava era a Grécia, porque admirava a cultura grega e a paisagem do mar Mediterrâneo, com as suas ilhas cheias de história. Também se sentia bem no Algarve e durante muitos anos ia para Lagos com o marido e os filhos no verão. Sofia ficava impressionada com a beleza do mar, com o brilho esplendoroso do azul, e muitos dos seus livros de poesia têm títulos relacionados com essa atração pelo mar. Dia do Mar, Coral, Mar Novo, Navegações ou Ilhas. Num desses livros, Navegações, fala-nos das viagens dos navegadores portugueses como Diogo Cão, Bartolomeu Dias ou Vasco da Gama, quando partiram, há mais de 500 anos, à descoberta do mundo. Este fascínio está bem patente no seu poema Fundo do Mar. À medida que o tempo ia passando, os filhos de Sofia cresceram e tornaram-se adultos, e ela continua sempre a lutar pela liberdade no nosso país. Até 1974, Portugal tinha um regime político que impedia essa liberdade, e Sofia ficou muito contente quando começámos a viver em democracia, um sistema em que o povo pôde votar e escolher quem o governa. Tinha 54 anos e essa época foi uma das mais felizes da sua vida. No entanto, mesmo a democracia não resolve todos os problemas, e Sofia nunca deixou de se revoltar contra a injustiça e a opressão dos mais fracos. Se em frente do esplendor do mundo nos alegrarmos com paixão, também em frente do sofrimento do mundo nos revoltamos com paixão. Para Sofia, essa revolta e esse desejo de justiça também vinham do exemplo de Jesus Cristo, porque ela sempre foi cristã. Ao contrário de muita gente que vai à missa por obrigação, a religião não significava para Sofia um simples hábito que aprendemos com os nossos pais ou avós. Ela admirava a figura de Jesus Cristo e acreditava nos valores que ele nos transmitiu, quando nos ensinou a amar os seres humanos com toda a força do nosso coração e a termos compaixão pelo seu sofrimento. Por isso escreveu O Cristo Cigano e também outros livros que nos falam do Natal e da presença de Cristo. Uma dessas histórias mais conhecidas, que aconteceu há muitos séculos, é o Cavaleiro da Dinamarca. Este livro fala-nos de um cavaleiro que vivia com a sua família no norte da Dinamarca, numa floresta. A casa ficava numa clareira rodeada de bétulas e todos os anos o Natal era celebrado com uma grande festa. Até que, num desses natais, o cavaleiro anunciou a todos que ia partir. Vou em peregrinação à Terra Santa e quero passar o próximo Natal na gruta onde Cristo nasceu e onde rezaram os pastores, os reis magos e os anjos. Também eu quero rezar ali. Partirei na próxima primavera. De hoje a um ano estarei em Belém. Mas passado o Natal regressarei aqui e de hoje a 2 anos estaremos, se Deus quiser, reunidos de novo. Assim o disse e assim o fez. Embarcou para sul, chegou à cidade santa de Jerusalém e na noite de Natal rezou na gruta de Belém, no mesmo lugar onde Cristo nasceu há mais de 2000 anos. Tinha cumprido o seu desejo. Rezou muito nessa noite o cavaleiro. Rezou pelo fim das misérias e das guerras. Rezou pela paz e pela alegria do mundo.
Pediu a Deus que o fizesse um homem de boa vontade, um homem de vontade clara e direita, capaz de amar os outros. Depois desse Natal em março, o cavaleiro deixou a Terra Santa, mas o navio onde viajava foi apanhado por uma tempestade e ele teve de ficar em Itália, onde conheceu Ravenna, Florença, Veneza e Génova. As cidades italianas maravilharam-no pela beleza dos seus palácios, das suas bibliotecas e das suas igrejas. Durante esse verão, fez alguns amigos e aprendeu muito sobre pintura, poesia ou arquitetura. Mas em setembro partiu para a Flandres, atravessando as montanhas dos Alpes e as planícies de França no seu cavalo. Finalmente, já no inverno, regressou à Dinamarca numa viagem cheia de perigos. E na fria noite de 24 de dezembro, já perto da sua casa na floresta, foi assaltado por uma alcateia de lobos e por um grande urso. Mas os animais afastaram-se e não lhe fizeram mal, porque o cavaleiro lhes disse numa voz clara e firme: hoje é noite de trégua, noite de Natal. Na escuridão da noite, o cavaleiro pensou que estava perdido, mas depois viu uma luz que brilhava no horizonte. Era a claridade de um grande abeto que os anjos do Natal tinham iluminado com muitas estrelas. Assim, o cavaleiro chegou a casa são e salvo e terminou a sua longa viagem. O Natal sempre foi muito importante para Sofia e ela escreveu outros textos passados nessa época. A noite de Natal fala-nos de Joana, uma menina de 9 anos, e do seu amigo Manuel, um rapaz muito pobre que vive numa cabana com uma vaca e um burro, fazendo lembrar um verdadeiro presépio. E ainda Os Três Reis do Oriente, um livro que nos conta a história de Gaspar, Melchior e Baltazar, os reis magos que abandonaram a riqueza dos seus palácios e partiram para junto do menino Jesus, guiados pelo brilho cintilante de uma estrela, a estrela do Natal. Até ao fim de sua vida, Sofia continuou sempre a escrever, rodeada pela sua grande família, com netos que adoravam aquela avó um pouco distraída e cheia de histórias para lhes contar. Recebeu muitos prémios, condecorações e homenagens pelas obras que escreveu, mas ela não ligava a essas coisas. O que lhe dava mais prazer era a alegria que brilhava nos olhos das crianças quando abriam os seus livros e se encantavam com a magia das suas palavras. Sofia morreu no dia 2 de julho de 2004, aos 84 anos, mas continua viva para todos os que leem as suas histórias e os seus poemas. E sempre foi fiel à frase do seu bisavô dinamarquês: a minha casa é o caminho do mar. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Sofia de Melbreiner Anderson, uma figura incontornável da nossa literatura. Sigam o canal, subscrevam, façam like, leiam muito, muito. Sim, leiam. E porquê? Porque professora, disse ela, e as professoras mandam sempre ler.